Então, na mesa está o moderador, que é José António Almeida, diretor do agrupamento de escolas... Não, António Carvalho, assim é que é, ok. Já estava aqui a adiantar. Estamos tão atrasados que eu estou a adiantar já o serviço. Não, assim é que é. O moderador é António Carvalho, diretor do agrupamento de escolas Nuno Álvares, aqui de Castelo Branco. Oradora Maria João Horta. Estudou Geologia na Universidade de Coimbra, é mestre em Didática das Ciências pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e concluiu o doutoramento em TIC e Educação no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. É professora e desenvolve trabalho de investigação na área da educação e das TIC, com trabalhos científicos publicados em revistas da área. Exerce atualmente as funções de subdiretora-geral na Direção-Geral da Educação. Ora, muito bom dia a todos. Agradeço também, enquanto diretor de um agrupamento pertencente ao CFAI Alto Tejo, a vossa presença e por aquilo que pude apreciar e constatar e ouvir durante este intervalo que se prolongou um pouco mais, o que é natural, que são momentos também muito importantes e úteis na partilha e troca de impressões entre colegas. Estes encontros vieram, de facto, num momento importante, um momento importante de reflexão e também de tomada de decisões que certamente vão tornar-se reais e concretizadas dentro de muito pouco tempo. Porque estamos já com meia hora de atraso em relação àquilo que estava previamente definido. Eu vou agradecer naturalmente a presença da próxima oradora neste painel, a professora doutora Maria João Horta, que é atualmente subdiretora-geral da Direção-Geral de Educação e que nos vai trazer aqui a sua visão também sobre aquilo que hoje também o Sr. Secretário de Estado já aqui abordou e que tem a ver com o papel central que o documento e toda a reflexão que foi feita à volta da questão do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória representa para tudo o que deve estar ajusante, sendo um documento importantíssimo para a definição de estratégias, metodologias, objetivos que todos queremos ver serem atingidos ano a ano. Naturalmente que não podemos perder de vista aquilo que deve ser o objetivo principal, que é preparar os nossos jovens para uma sociedade que se quer mais participativa, uma sociedade que se quer, de facto, com cidadãos bem preparados ao nível das suas competências, para o prosseguimento de estudos, para a inserção no mercado de trabalho, enfim, para aquilo que seja, no fundo, o percurso que cada um depois entenda dever ser o melhor e o mais adequado para si próprio. E, portanto, professora Maria João Horta, a palavra é sua. Eu prefiro aqui, prefiro para o outro. Então não, pode ser aqui. Sim, ok. Então, uma vez mais, muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar todos os senhores diretores que aqui estão, todos os senhores professores, e terei que também ter uma palavra muito especial de cumprimento e de agradecimento ao senhor diretor do CFAI, Dr. Paulo, ao Dr. Pedro, enquanto coordenador da rede interconselhia das bibliotecas escolares. Eles foram realmente peça-chave, apercebi-me disso, na criação desta dinâmica que fez com que em 3 dias se tivessem esgotado as inscrições num seminário que, em final de ano letivo muito trabalhoso para todas as escolas, para todos os agrupamentos e, acima de tudo, um final de ano letivo, e isso já foi aqui referido, com algumas situações de gestão, às vezes complexas, por parte dos senhores diretores e que, obviamente, nós respeitamos a maneira de também defendermos, e agora ponho-me aqui não como subdiretora, mas como professora, temos também que olhar para o estatuto da nossa carreira docente, para aquilo que é o nosso percurso enquanto profissionais da educação, mas que realmente causou alguma perturbação que eu espero que rapidamente seja ultrapassada.
Perdoem, portanto, estes cumprimentos quase que informais e muito genéricos a todos aqueles que aqui estão. Sublinhar esta palavra de agradecimento aos organizadores, sempre muito motivados e resilientes neste esforço de ter uma organização como está a acontecer de elevadíssima qualidade. E espero estar, acima de tudo, à altura de fazer aqui uma apresentação que a todos interesse, ainda para mais depois deste desafio muito complexo que é falar a seguir ao Sr. Secretário de Estado da Educação. Ele que é um comunicador nato, ele que tem esse poder que é o dom da palavra, o dom de comunicar e, acima de tudo, comunicar de forma muito convicta e muito consciente. Nós, a Direção-Geral da Educação, tem também esse privilégio de trabalhar muito proximamente à Secretaria de Estado e é realmente num ambiente de contínua discussão para que muitas das soluções que depois aparecem à vista são realmente soluções muito ponderadas, muito debatidas, muito escrutinadas, nomeadamente também com as escolas, com os senhores diretores, que têm sido muito chamados, e outros intervenientes. Bom, então, avançando, o desafio que me colocaram foi especificamente em torno do perfil, mas eu iria talvez, e foi assim que me organizei, começar por dar algum contexto ao perfil dos alunos. Insisto no plural, ao perfil dos alunos, não consideramos que haja o aluno, existem alunos que são diversos e isso é importante na discussão. A minha apresentação irá então em termos daquilo que é dar algum contexto e olhar para este momento como um momento de oportunidades e desafios que são colocados a diferentes níveis, a nível do próprio da organização, enfim, da tutela, como nós normalmente designamos, mas também ao nível das escolas, das comunidades educativas, dos diferentes intervenientes e depois de concluir com umas brevíssimas notas finais que vão apontar para alguns aspectos que decorrem do acompanhamento que fizemos ao piloto este ano e daquilo que já perspectivamos do ponto de vista mais técnico de trabalho com as escolas, ainda que o Sr. Secretário de Estado tenha já aflorado algumas destas questões, mas eu achei que nesta altura faria sentido trazer aqui elementos mais específicos que interessarão a muitos dos que aqui estão a participar e que vão um bocadinho para além ou na sequência das reuniões que o próprio Secretário de Estado teve com todos os diretores pelo país inteiro, mas neste momento há questões aqui mais objetivas que eu gostaria já nestas notas finais de vos trazer. Então, e estes primeiros diapositivos eu vou passá-los muito rapidamente porque na realidade o Sr. Secretário de Estado já abordou estas questões. Ele trouxe alguns números que mostram da evolução do nosso sistema educativo. Eu gosto de começar com este diapositivo, para quem já me ouviu noutras apresentações, quase sempre é por aqui que eu conheço, é uma questão de contexto, é uma questão de percebermos que em 1970 nós tínhamos uma percentagem elevadíssima de pessoas analfabetas no nosso país e que nos 44 anos de democracia essa curva baixa drasticamente. Nos censos de 2011 estávamos com cerca de 5% de pessoas analfabetas. Obviamente que tudo isto acontece no sistema educativo e o sistema educativo tem que crescer muito rapidamente para dar resposta a estas necessidades. É um sistema educativo jovem, a lei de bases é de 1986 apenas, e só em 2009 é que a escolaridade obrigatória é alargada, ela que estava até 9 anos, é alargada aos 12 anos, e isto acontece por aprovação no nosso Parlamento em 2009. Mas ele é aprovada, tem um documento que é um documento muito genérico relativamente à importância de termos os nossos jovens mais tempo na escola, mas não há nada que enquadre, um bocadinho aquela questão que também já aqui foi colocada, que é 12 anos na escola para quê? Queremos alunos de sucesso, o que é o sucesso? E é precisamente por aqui que começa o nosso trabalho, sendo que também estas questões vão sendo colocadas que têm a ver com uma cobertura, e isso também já foi referido, num primeiro ciclo que é praticamente universal, temos todas as crianças na escola no primeiro ciclo e os outros ciclos vão se aproximando desta universalidade, mas isto também já foi referido, sinto-me a repetir, mas enfim, trago estes diapositivos porque eles têm alguns dados que eventualmente vos possam interessar, que é ainda as questões do insucesso, também já aqui amplamente referidas. Os nossos jovens estão na escola, mas os percursos lineares de sucesso, ou seja, sem retenções, ainda estão aquém do que desejaríamos e, acima de tudo, também as questões do abandono precoce. Nós estamos ainda acima dos 12% de jovens que não terminam a escolaridade obrigatória. São dados naquele gráfico que vão até 2016 ou 2017.
ter todas as crianças e todos os jovens na escola é importante, perceber que o que queremos o que nós queremos são os percursos de sucesso, naquela lógica de sucesso que eu não me vou sequer atrever a definir, depois do professor João Costa já tê-lo feito de forma tão clara, e eu iria agora para as questões do como. Como é que nos organizamos na escola para que realmente haja condições para o sucesso? E vão perceber daqui a pouco porque é que eu trago algumas imagens de salas de aula. As salas de aula com determinadas configurações são salas de aula que, à partida, não estão desenhadas nem organizadas para o sucesso, um sucesso que prevê que todos possam participar, que todos tenham uma voz ativa, que todos vão construindo as suas aprendizagens numa lógica de comunicação e de interação. Aquilo que em muitas apresentações é recorrente e que eu resumo neste diapositivo é então avançarmos num modelo muito industrial ainda que prevalece em algumas das nossas escolas, felizmente cada vez menos, que é um modelo muito uniformizador, um modelo em que o professor o que pretende é que a sua plateia de jovens alunos seja uma plateia que de alguma forma o siga nos seus raciocínios, nas suas apresentações, mas onde os jovens tenham, as crianças tenham pouca intervenção. Sabemos nós que cada vez mais nós aprendemos uns com os outros, aprendemos nas redes sociais, online e offline, presencialmente e à distância, e todo este modelo é um modelo muito orgânico, é um modelo que não convive bem com esses espaços de sala de aula ainda muito formatados para uma participação mínima dos alunos e uma participação que acaba por estar muito centrada no professor. Este caminho não é um caminho que esteja só a ser feito em Portugal, como é óbvio. Outras instâncias, a OCDE, outros fóruns têm abordado estas questões. Eu começo pela OCDE porque Portugal está neste momento integrado neste grupo que está a pensar o currículo a 2030. Quando eu digo a pensar, tem havido uma participação muito ativa de muitos países que não se revêem nos resultados que também os seus sistemas educativos estão a alcançar e até porque externamente aparecem visões muito centradas no desenvolvimento de competências, de elevado nível, como algo que é fundamental a escola fornecer e preparar as nossas crianças e os nossos jovens. Eu referi a outros países, acaba por ser também recorrente referir países como a Austrália, como a Finlândia, como Singapura, e obviamente que me podem estar a dizer, lá vêm os exemplos dos nórdicos ou daqueles que conseguem melhores resultados no PISA. Eu só os trago aqui para perceberem e para vos passar esta mensagem. Quando fomos desafiados, e agora estou-me a pôr no grupo que pensou, desenhou, escreveu o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, tive esse privilégio de integrar esse grupo. A primeira fase de trabalho foi uma fase de fazer uma pesquisa, compreender o que é que estava a ser feito nestes países com melhores resultados e não foi por acaso que vos trouxe o contexto, acima de tudo, olhar para aqueles referenciais e para o percurso que esses países estavam a fazer e olhar para aquilo que é o nosso país e a nossa realidade. E eu paro aqui sempre um bocadinho em Singapura, porque obviamente que fazer uma comparação lado a lado entre Singapura e Portugal, em última instância, permitam-me, é ridículo. Toda a maneira de olhar para a escola, toda a visão que as próprias famílias têm da educação, todo o esforço e empenhamento para que os seus filhos tenham percursos de sucesso em Singapura nasce das famílias e não tanto do Estado que governa as famílias. Por isso, seria muito injusto dizer se em Singapura estão a ter resultados desta maneira, então façamos em Portugal e acreditemos que é possível. Ora, não foi por aí que fomos. Este grupo que pensou o perfil olhou para estes referenciais, tentou antecipar o que é que estaria na base da discussão que levou à construção daqueles referenciais, mas fizemos todo um trabalho de apropriação e de contextualização ao nosso país. Avanço então para a questão das oportunidades e dos desafios e vou precisamente, trago-vos ali aquela lista, se repararem, ela coincide quase, e não fizemos isto combinado, com as várias medidas que o Sr. Secretário de Estado foi apresentando ao longo da manhã quando fez a preleção dele.
destaco e estão a bolo daqueles 3 primeiros porque serão os que eu irei referir com algum detalhe, dentro daquilo que for o meu tempo. Não se esqueça de me refriar se achar que eu estou a ir para além da meia hora que combinámos. O perfil dos alunos, operacionalizá-lo dando autonomia e flexibilidade às escolas e dando essa possibilidade de flexibilizar o currículo e de tomar decisão em sede daquilo que também são os contextos das escolas e dos agrupamentos. Algo fundamental que são as aprendizagens essenciais, que é com currículos tão extensos não é possível fazer uma verdadeira gestão curricular. A única possibilidade é andarmos a correr atrás do próprio currículo, numa lógica não de o desenvolver, mas de o aplicar, porque não há tempo para fazer esse desenvolvimento e essa apropriação. E por isso é que são tão importantes estes instrumentos que estão agora a ser, alguns já finalizados, outros em fase de finalização, e depois 2 áreas também fundamentais, mas que eu não terei, não faria sentido agora ainda ir para estas áreas, porque elas são densas e precisam também de bastante discussão, e já não terei oportunidade nesta meia hora para o fazer, mas não queria que ficassem esquecidas, que é a questão da educação inclusiva, o tal decreto-lei, como também foi dito, irmão do decreto de lei do currículo. Eles saem precisamente no Diário da República em sequência, o 54 de 2018 e o 55 de 2018, e a Estratégia Nacional para a Cidadania, que também foi aqui já devidamente apresentada. Avancemos então para o perfil dos alunos. E permitam, para não me alongar, dizer-vos e referir-vos estas frases que selecionei do próprio documento. Ele configura o que se pretende que os jovens portugueses alcancem no final da escolaridade obrigatória. Ele enuncia os princípios, a visão, os valores e as áreas de competência a desenvolver pelos alunos para o exercício de uma cidadania ativa. Este esquema é um esquema que depois acaba por não ser exatamente desta forma que ele aparece publicado, e eu só o trago para não me esquecer de referir que este foi um documento extremamente participado. Ele aparece numa primeira versão e depois está 1 mês em consulta pública. Recebemos na Direção-Geral de Educação mais de 600 contributos, quase todos vindos das próprias escolas, o que significa que ele foi alvo de debate intenso nessa altura, e ele acaba por ser publicado, faz agora precisamente 1 ano, em julho de 2017, depois de um percurso longo de desenho, de construção e de debate. Por vezes, e ainda há pouco, o professor João Costa referia o perfil dos alunos, que eu gosto que seja no plural, que nós gostamos que seja no plural, por essa mesma pluralidade de perfis que nós temos nas escolas. Por outro lado, e ele há pouco dizia-o, perfil de competências. No grupo que o escreveu, se repararem, no centro estão os valores. E nós não gostamos de ouvir dizer que este é um perfil de competências. Este é um perfil que vai para além das competências. As competências aqui também são tidas um pouco como instrumentais, mas reparem, e agora avanço para este esquema, que também não é o esquema que está publicado. Foi o professor Vítor Teodoro, outro dia, que o partilhou comigo, porque me dizia que era muito difícil andar a ler coisas que ficavam escritas em círculo. Então, isto para ficar claro, temos que olhar e conseguir ler aquilo que são os valores, aquilo que são as áreas de competência e aquilo que são os princípios. Eu achei interessante e pedi-lhe para ele partilhar comigo, e realmente fica bastante claro que no centro estão os valores. E reparem que o primeiro deles é o da liberdade. E eu gosto de me focar nos valores e neste primeiro valor, que é o da liberdade, porque não é, infelizmente, tão claro que na nossa sociedade, e não estou a falar apenas do nosso país, estou a olhar para aquilo que se passa no mundo, este seja o valor que é defendido por todos. E para nós isto é a base de um perfil humanista. Um perfil que se centra no papel e na importância de cada um na sociedade, num olhar que tem que ser um olhar de liberdade. E é por aqui que todos nós, professores, temos que, de alguma forma, também ser proativos. Este não é um perfil de um documento que foi debatido, gerou consenso e é sempre referido como um documento interessante. É um documento que tem que estar todos os dias e a toda a hora naquilo que são as nossas preocupações quando trabalhamos com os nossos alunos, e por isso, uma vez mais, olhar muito seriamente para a questão dos valores, para os princípios que o enquadram, e então depois, de alguma forma, operacionalizar esta questão das áreas de competência.
Não se assustem, isto é retirado exatamente do documento, as implicações práticas, primeira página, implicações práticas, segunda página. Porquê é que eu copiei do documento para aqui, para estes 2 diapositivos, a questão das implicações práticas? Vou já mostrar, porque isto que aqui está é exatamente o que está no documento, e vou passar já aqui para este outro, e enquanto ele está ali projetado, vou-vos explicar porque é que, e agora permitam-me dizer que para mim, professora, é tão importante a questão de no perfil estarem inscritas implicações práticas. O grupo de perfil era um grupo muito alargado, tinha algumas pessoas do terreno, e vou-me colocar nessa posição como eu, professora, com muitos anos de escola, com diferentes cargos na escola, na formação, etc. Mas tinha gente que vinha mais de um campo específico da investigação, do campo das artes, intelectuais, antigos ministros, um grupo coordenado por um intelectual no verdadeiro e nobre sentido da palavra, o professor Guilherme de Oliveira Martins, e num determinado momento, quando o documento estava prestes a fechar a sua primeira versão, vou-lhe chamar assim, o subgrupo dos professores que integrou este pensamento em torno do perfil dos alunos, afirmámos esta posição de que se o documento não assumisse que ele tem que ter implicações práticas naquilo que é o dia-a-dia das escolas, ele ficaria como o tal documento interessante, o tal referencial, mas que provavelmente a maior parte de vós, a maior parte de quem está nas escolas, ao fim de 1 mês, 2 meses, 3 meses, iria, lá está, a esperar pelo decreto-lei do currículo e olhar para as matrizes e ver o que é que mudou relativamente àquilo que era o ano passado, o que é que temos de novo na matriz. E foi precisamente por isso que quisemos assumir que este documento, acima de tudo, tem que ter implicações no dia-a-dia da escola, na maneira como a escola se organiza, e neste espaço tão rico, tão intenso e onde, em última instância, tudo se decide, que é a sala de aula. E agora, recordem-se daquele diapositivo onde eu pus ali algumas imagens de eventuais modelos de sala de aula. E agora também trazer-vos um bocadinho da experiência, já aqui um parênteses para um bocadinho da experiência que foi acompanhar as escolas que estiveram no piloto da autonomia e flexibilidade. E estão aqui muitos senhores diretores e professores que participaram nesse projeto. Quando, em algumas reuniões, discutíamos o que é que significa 25% de autonomia e flexibilidade, 25% permite-me ir até onde ou não ir para além de... Muitas vezes a discussão ficava a este nível, mas à medida que os projetos na escola iam acontecendo, estes diretores, estes professores deixaram de referir esse número. É interessante, o professor João Costa falava muito nos 25% de flexibilidade, eu hoje não ouvi falar do número 25%, o que eu também acho que é significativo de alguma forma, porque aqui também temos a questão da liberdade. A liberdade de as escolas, de os professores, de todos os elementos das comunidades educativas, uma palavra especial para o papel dos alunos. Fizemos muitas assembleias de jovens, visitámos muitas escolas, aquilo a que fomos designando num movimento muito intenso que é da voz dos alunos, onde recordaste aquilo que foi, alguns de vós pelo menos terão participado, no dia do perfil dos alunos, em que pelo país inteiro tivemos assembleias de jovens, fizemos parceria com a Confederação das Associações de Estudantes, que nos ajudaram a mobilizar as escolas pela voz dos alunos. E era precisamente a esta questão que eu queria trazer-vos. Muita da reflexão do que foi o trabalho com as escolas que estiveram no piloto foi aquilo que já quase de forma carinhosa vamos dizendo, que é o desmanchar a turma e o desmanchar a sala de aula. E quando falamos nestes termos, estamos a falar de práticas pedagógicas, estamos a falar de metodologias, estamos a falar de formas sérias de conseguirmos avaliar diferentes maneiras de trabalhar que vão para além do teste. E isto não sou eu que digo, isto é o que a experiência nos mostra, isto é aquilo que já em fevereiro o relatório da OCDE, da equipa externa que tem estado a acompanhar o projeto, e ainda que muitas vozes, às vezes um pouco maldizentes, se refiram a projetos que são alargados sem haver avaliação, nós tivemos um primeiro relatório da equipa da OCDE em fevereiro que já aponta para algumas destas questões. E é isso que também a equipa da professora Ariana Cosme, que está a fazer também uma avaliação mais intensa junto destas escolas,
escolas, entrevistando diretores, entrevistando professores, passando questionários para perceber o que é que mudou nestas escolas ao longo deste ano, e aquilo que começa a ser muito evidente é que as escolas que neste momento estão de alma cheia relativamente a este projeto, e felizmente dos 230 que participaram, muitas delas estão de alma cheia, permitam-me utilizar esta expressão mais coloquial, mas a verdade é que aquilo que emerge é a mudança de práticas, a mudança de metodologias, o trabalho em equipa, o trabalho colaborativo. Não é só o planificar por planificar, é o planificar com os colegas, é o perceber de que maneira é que o currículo pode ser desenvolvido numa visão mais global do próprio currículo. E as aprendizagens essenciais são instrumentos muito úteis, porque sendo documentos mais sintéticos, mais objetivos e, permitam-me até dizê-lo, mais reduzidos, isso permite com que eu, professora de Biologia, de Geologia, das Ciências, que é a minha área, consiga facilmente perceber o que é que o meu colega da Físico-Química trabalha com os alunos, o que é que o meu colega da Matemática, do Português, porque são documentos que eu facilmente, eles foram construídos, quer numa lógica de desenvolvimento vertical do currículo, quer numa lógica de horizontalidade do currículo. Nós temos dentro da DGE esta equipa que tem estado a acompanhar mais este piloto e que, em alguns momentos, nas visitas às escolas, vinha cheia de dúvidas e de questões que os próprios professores e diretores colocavam, e uma das metodologias internas que tivemos foi a de roleplay, que é nós próprios assumirmos, e fizemos-lo várias vezes, assumirmos-nos como conselhos de turma, assumirmos-nos como conselhos pedagógicos. Aliás, depois na formação de diretores utilizámos essa metodologia, alguns dos diretores que aqui estão podem testemunhá-lo, que no seminário organizado pela Direção-Geral da Educação pusemos os diretores a assumirem diferentes papéis em função de diferentes contextos para se perceber como é que a tomada de decisão pode ser feita com atores que participam na educação a diferentes níveis. E muitas vezes nós próprios sentávamos à volta de uma mesa grande que lá temos e dizíamos: eu vou ser a diretora de turma, a minha colega vai ser a professora de História, aqui vamos ter alguém que vai ser o diretor do agrupamento, e vamos ver como é que isto pode ser discutido para também nós encontrarmos respostas que pudessem ser interessantes para as escolas irem avançando. Portanto, este é, eu diria, quase que um primeiro resultado que também traz muito a questão do trabalho de projeto. Muitas das críticas que nos foram colocadas logo de início é: isso do projeto já nós andamos a ouvir falar há muito tempo. Muitos de nós que aqui estamos, eu sou desse tempo, do tempo da famosa área escola, uma coisa que inventaram para as crianças terem ali projeto, mas não tinha nem tempo nem espaço. Não sabia muito bem onde é que a gente se juntava para trabalhar, nomeadamente com as crianças, porque era assim uma ideia que era importante, não sabíamos muito bem como fazer, mas foi sinalizado na altura, início dos anos 90. Depois surge uma área de projeto que já até tinha 2 professores na sala, tinha o horário, tinha ali um tempo marcado, mas não tinha currículo. Onde recordaste disso. O que é que fazemos lá no projeto? Não tinha currículo, não sabíamos muito bem o que fazer naquela hora, e rapidamente os professores, que têm sempre um sentido muito prático, disseram: olha, o melhor mesmo é eu aqui resolver problemas de matemática com os meus alunos, que eles precisam é aqui um bocadinho mais de matemática para ver se a coisa avança. Deixem-me caricaturar desta forma. E aquilo que esta experiência nos vai mostrar é que a questão da integração do currículo nos próprios projetos é muito interessante e possível quando há este trabalho em que as turmas são desmanchadas, em que as disciplinas são desmanchadas, e é aqui que nasce o conceito de DAC, estes domínios de autonomia curricular, onde diferentes professores, e isto não cristaliza, houve escolas que cristalizaram isto no horário e depois que se vieram a arrepender, a dizer que não resultava dessa maneira, e eu há pouco falava com uma senhora diretora e até brincávamos um bocadinho que o que importava agora era nós termos uma lista das coisas que correram mal nas escolas de primeiro ano, para que as que vão agora começar não incorram em alguns dos erros, e alguns dos erros foram, por exemplo, cristalizar o projeto novamente nesta lógica da área de projeto, que é: agora vamos ter aqui uma hora que é a hora de projeto, e depois logo se vê quem são os professores que vêm aqui a esta hora fazer os tais projetos. E havia até professores que nos diziam: ok, eu primeiro, então, as aprendizagens essenciais, já percebi que é um programa assim um bocadinho mais compacto, então eu vou despachar o programa, que é para depois ficar com um mês no final do ano para o projeto. Portanto, estas foram as questões que nós fomos trabalhando, acima de tudo, na introdução do currículo nos próprios projetos.
E, enfim, isto agora daria pano para mangas para podermos ficar aqui um bocadinho a debater estas questões. Resumindo, e antes de avançar para as notas finais, penso que ainda tenho talvez uns 5 minutos. Sistematizando, práticas pedagógicas que acabem com esta compartimentação dos saberes, portanto, não termos a hora da matemática, a hora do português, a hora da história, e depois um bocadinho para projeto quando tivermos tempo para isso. Criar espaços de aprendizagem, nomeadamente espaços enriquecidos pelo digital. Não queria deixar de trazer o digital como uma ferramenta muito potente para alavancar algumas destas possibilidades de trabalho, não só, mas também. Criar ambientes na escola que sejam ambientes enriquecidos pelo digital e onde seja possível ir mais longe. Um pouco como o professor João Costa referiu para a inovação, não é o digital como a finalidade, não é a inovação como a finalidade, é ter no digital uma alavanca muito potente para criar ambientes mais ricos e mais poderosos para a realização de projetos, para a resolução. Não tem que ser só resolução, não tem que ser só trabalho de projeto, pode ser resolução de problemas, podem ser metodologias que não deixem o campo tão aberto que às vezes torna desconfortável o papel do professor ao longo do desenvolvimento do projeto, mas que o digital, de alguma forma, sintam que ele pode ajudar a levar mais longe o caminho de aprofundamento do trabalho dos vossos alunos. Envolver os alunos nas tomadas de decisão e, acima de tudo, nesta lógica que é na sala de aula também que se prepara os jovens para este mundo global e complexo. Como prometido, as notas finais, e é aqui que vos venho trazer um bocadinho daquilo que é o Decreto-Lei de Autonomia e Flexibilidade e depois a maneira como estamos a preparar já para este ano o acompanhamento às escolas, esta lógica de promover melhores aprendizagens, esta lógica de fazer uma gestão de currículo de forma flexível e contextualizada. Aqui permitam-me só dizer-vos e aprofundar esta questão, que também já foi aflorada há pouco, que foi o de juntar muitos professores, porque eles eram todos representantes de associações profissionais, e trabalhar com eles a questão do currículo quando olhemos para os programas e dos programas consigamos extrair aquilo que são as aprendizagens essenciais. E foi um trabalho muito demorou muito mais do que aquilo que nós pensávamos que ia ser preciso. Houve muito ir e vir. Muitas das associações, ou quase todas, eu diria, das associações profissionais consultaram os seus associados, quiseram ouvir os seus professores antes de se vincularem a um documento final de aprendizagens essenciais, e tivemos o apoio inestimável da professora Maria do Céu Roldão, a grande especialista que nós temos no nosso país em currículo, com a professora Helena Peralta, com a professora Isabel Martins, pessoas com um percurso imenso naquilo que é um trabalho de proximidade às escolas, mas um trabalho alicerçado na investigação e nos resultados da investigação que verteram para estes documentos. Eu acompanhei algumas das aprendizagens essenciais, especialmente as aprendizagens essenciais mais na área das TIC, também na área das ciências, tentei de alguma forma dar alguns contributos, porque estes documentos foram sendo trabalhados com a própria Direção-Geral, uma equipa específica que montámos este ano para fazer este trabalho, e com as associações profissionais. E, resumindo, desenvolvimento curricular é complexo, é difícil, e alguns de nós não estamos preparados. Não estamos preparados porque muitos de nós assumimos ao longo dos anos um papel de quem aplica o currículo e não de quem desenvolve o currículo. E isto são duas lógicas completamente diferentes de pensar. Permitam-me partilhar, eu tenho estado praticamente todos os dias em sessões deste género pelo país inteiro. Ontem, numa das sessões, no final, houve várias questões, e uma das senhoras professoras disse: eu só tenho uma pergunta, diga-me lá, então, mas o programa não foi revogado, ainda há para aí umas metas, e agora vêm as aprendizagens essenciais, o que é obrigatório? E eu não disse, mas apeteceu-me dizer, pensei, mas não disse, como é óbvio, partilho só agora convosco, que foi: vai ver que no fim, a colega vai ficar-se pelo manual escolar. Porque esta é a lógica de quem, digam-me lá o que é para fazer e eu faço. Desenvolver o currículo, refletir sobre o currículo e fazê-lo com colegas que são de outras áreas é tecnicamente complexo. Do ponto de vista da articulação do trabalho é difícil, e é um trabalho que não está nunca pronto, porque ele continuamente precisa de ir sendo reajustado. E agora já estão a antecipar a pergunta que também me fazem logo a seguir, depois de eu dizer isto, que é:
mas nós já temos tantas reuniões. E depois das reuniões ainda ir fazer isso? Não é? Porque é esta imagem que passa logo. Para quem não está habituado a desenvolver o currículo, está apenas habituado a aplicar o currículo, tudo isto lhe vai exigir uma outra maneira de estar, logo, mais tempo para o fazer. E esta é a questão também, e os diretores que aqui estão e que participaram no currículo hão de ter sentido isso, que alguns dos senhores professores ainda não estão disponíveis para o fazer. Outro dia também uma senhora diretora dizia-me assim: "Oh Maria João, eu estive no piloto e correu-me bem, tenho resultados fantásticos, as turmas que estiveram no piloto, aqueles miúdos vão ser outros. Mas olha, isto agora vai alargar e eu estou aflita, porque todos os professores que eu tinha que sabiam fazer isto, já os esgotei. E agora tenho todos os outros que não estão a perceber o que é que está a acontecer." Ou seja, notamos em algumas escolas uma fratura dentro da escola. Os professores que foram alocados a este projeto piloto e os outros que estão de costas. Alguns curiosos, mas muitos, enfim, agora não sei quantificar, que estão perplexos, que estão assustados, e eu imagino aquilo que são os dilemas dos senhores diretores. Porquê? Porque se outra coisa emergiu deste projeto é a tomada de decisão que está nas costas, também, perdoem-me a informalidade dos senhores diretores, que é a distribuição de serviço. Quantos e quantos diretores nos disseram, se eu pudesse andar para trás, na altura em que eu distribuí o serviço, eu não tinha feito como fiz. Porquê? Porque começaram a perceber de experiências de outras escolas que os diretores que arriscaram, por exemplo, no 5º ano de escolaridade, permitam-me também a expressão, forçar a atribuição do recurso pelos grupos de recrutamento, foi difícil, mas conseguiram ir mais longe. Ou seja, meninos que vêm num 4º ano de escolaridade com um professor titular e depois um que outro que tem outras atividades com eles, passam para o 5º ano de escolaridade e é aqui esta quebra na mudança de ciclo. Chegam ao 5º ano de escolaridade, podemos ter até, penso eu, 11, 12 professores num conselho de turma. Não se consegue desenvolver currículo com 11 professores sentados à volta da mesa. Teremos tempo para algumas questões que queiram colocar, obviamente. A questão de termos os professores a compreenderem que se puderem estar mais tempo com aquelas crianças e se puderem logo dentro das suas áreas de competência poderem começar a desenhar projetos, isso facilita e dá sentido a muito deste trabalho. Agora, sabemos que há muitos senhores professores que não estão disponíveis para isto, porque toda a vida foram professores de matemática e não querem assumir agora uma área que, entretanto, do ponto de vista do seu desenvolvimento profissional, se foram afastando dela, que é a área das ciências, que tem todo um racional à partida diferente do racional que está por trás da educação matemática. Estou-vos a dar pequenos exemplos, eles são exemplos quase que avulsos, mas que eu acho que são interessantes trazer nesta fase. Avançando rapidamente para aquilo que é um modelo de acompanhamento previsto, esta pirâmide mostra que temos escolas a diferentes ritmos, temos a autonomia também a crescer no sentido daquelas escolas que são as 7 escolas que estão no projeto piloto de inovação pedagógica, escolas a quem desafiamos a assumirem 100% de flexibilidade, ou seja, têm que garantir as aprendizagens dos alunos, mas organizam-se como entenderem, com toda a liberdade, há um despacho que sai e que enquadra esta possibilidade de trabalho e, digamos, são as escolas que vão um ano à frente e que nos vão dando também indicação do que é possível e do que é que não é possível fazer, acima de tudo vão-nos mostrando boas práticas e soluções para determinados problemas. Então, no próximo ano letivo, o que é que vamos ter? Vamos manter a coordenação nacional e alargámo-la à DGAI, como vêem, tínhamos a ANCAP, a DGE, a DGEST e o IGEC, a inspeção, e agora vamos ter também a DGAI nesta equipa de coordenação nacional. Significa que vamos ter pessoas que habitualmente não visitam as escolas a irem às escolas, técnicos e não só, dirigentes na coordenação nacional. A equipa de monitorização que vai manter-se na DGE e depois estas equipas regionais que ganham os CFAI como peças-chave
naquilo que será o trabalho que nós designamos como o trabalho de microrrede. São os CFAI que vão ter um papel muito ativo naquilo que é dar resposta às necessidades de formação que estas escolas vão garantidamente apresentando ao longo das fases de desenvolvimento do projeto. Temos a certeza absoluta neste momento que é fundamental formação de professores na área da avaliação das aprendizagens. Deixar de avaliar tanto pelo teste e encontrar outros mecanismos, outros instrumentos de avaliação quando estamos a resolver problemas, quando estamos a desenvolver projetos com os alunos. Portanto, os CFAI vão ser fundamentais nesta articulação entre aquilo que está a passar-se nas escolas, aquilo que é a necessidade de formação dos professores. Apoio às comunidades, este diapositivo, peço desculpa, não era, está aqui por engano, fui buscá-lo numa outra apresentação quando fiz aqui um acerto. E este é o meu último diapositivo, e porque hoje faz 100 anos do nascimento de Nelson Mandela, uma das figuras mais influentes do nosso século. É uma frase que é muito usada, eu não tenho por hábito pôr citações nas minhas apresentações, mas tenho acompanhado muitas daquilo que são as comemorações. Ainda em Lisboa foi inaugurado uma grande via na Alta de Lisboa com o nome de Nelson Mandela. Não resisto a dizer que a frase de cima é do nosso Diretor-Geral de Educação, é assim que ele tem terminado as apresentações dele nas sessões com os senhores diretores. O Dr. José Vítor Pedroso termina dizendo que o nosso sucesso é o sucesso de todos os alunos, e eu permito-me trazer esta citação então de Nelson Mandela: a educação é a arma mais poderosa que temos para mudar o mundo, e com isto termino. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Maria João, subdiretora-geral. Agora que não está cá o Sr. Secretário de Estado, poderia dizer que, com igual entusiasmo e empenho e conhecimento da matéria, acho que foi muito útil também a sua intervenção, porque permitiu perceber algo que de facto é essencial. A centralidade do documento, do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, não é tanto pelas competências que têm que ser trabalhadas e adquiridas, mas muito mais pelas implicações práticas que o documento também traz no trabalho desenvolvido nas escolas e, em especial, dentro das salas de aula. É esse o grande desafio que aqui nos deixa. E agora, sabendo que esse trabalho é um trabalho muito complexo e nas condições e circunstâncias e contexto que também já aqui foram abordados, é muito importante o trabalho que temos pela frente, para todos, independentemente do ritmo de cada um e dos passos que já tenham sido dados ou não em cada um dos agrupamentos, e por isso é que, mais uma vez, este encontro me parece que fez todo o sentido e está a fazer todo o sentido. Assim sendo, numa economia de tempo que temos que gerir da melhor forma possível, dava oportunidade de serem colocadas algumas, se possível, poucas questões, para que não demorássemos muito no desenvolvimento de todo o programa antes da hora do almoço, mas não queria deixar de dar a oportunidade, se algum dos presentes quiser colocar alguma questão, à professora Maria João Horta. Eu não sei onde é que está o... está ali o microfone. É melhor. Só apresentar-se e pôr a questão, por favor. Isabel Mendinhos, do Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares. Em primeiro lugar, felicitar a Maria João Horta pela excelente apresentação que aqui nos fez, sempre com a sua clareza habitual e que nos inspira, evidentemente, a todos. E queria fazer uma pergunta muito simples, que é se poderia explicar melhor como é que são constituídas as equipas regionais. Está bem? Não sei se toda a gente está a ocorrer. Muito bem. Naquele diapositivo que eu apresentei há pouco, que tem aquela coordenação nacional e que é constituída pelas várias instâncias do Ministério da Educação. Depois, como é que funcionam as equipas regionais? As equipas regionais têm técnicos destas várias instâncias e elas estão geograficamente alocadas. Portanto, temos a equipa regional do Norte, do Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. E são equipas
equipas que se sentam à mesa com as escolas, com os diretores, com os professores e fazem desde trabalho, ou fizeram neste ano letivo que passou, fizeram desde trabalho em que temos um diretor, um coordenador do projeto que chama a equipa regional e diz: não estamos a ser capazes, e agora vamos desbravar aqui um bocadinho o que é que significa não ser capazes, e que tenta identificar as dificuldades e tenta desbloquear algumas situações. Equipas regionais que promovem seminários temáticos, que promovem formação, que vão buscar especialistas para dar resposta a questões específicas que um pequeno grupo de escolas tem. Questões, por exemplo, mais relacionadas com as escolas secundárias, então fazemos reuniões com as escolas secundárias. Por exemplo, este ano aconteceu muito com a questão da cidadania. Foi uma questão que preocupou muito as escolas secundárias que estavam a começar a experiência no 10º ano, foi perceber exatamente o papel da cidadania, como é que ela era implementada. Reparem que é uma das mudanças, o Sr. Secretário já não referiu, mas foi uma das cedências que ele, a título pessoal, teve que fazer, porque ele acreditava muito na existência de um espaço para a cidadania no ensino secundário e foi vencido. Eu acho que ele nunca é vencido, porque ele é daqueles que renasce nas cinzas, se assim for, que é o termos que pensar melhor como é que a questão da cidadania fica no secundário. Isto depois foi toda uma gestão, como devem calcular, muito complexa de gestão da carga horária dos próprios alunos, de pormos mais áreas, mais horas, menos horas. Isto é uma ginástica dificílima de se fazer. Sempre que se acrescenta alguma coisa, tem que sempre ser negociado com algo que retiramos. Ainda que, se lá está, fizerem uma leitura intensa do decreto, percebem que a flexibilidade que vos é dada também é na gestão das horas que atribuem às diferentes áreas que estão na matriz. Portanto, estas equipas regionais que se esgotaram no bom sentido da presença junto das escolas, quando percebemos que, ao alargar a todas, teríamos que as reforçar, e elas vão ser reforçadas, mas é um trabalho hercúleo para estas pessoas que estão no terreno. Muitas delas vêm dos organismos centrais, algumas vêm das delegações regionais, no caso da DGEST, mas no caso da ANCAP, da DGE, do IGEC, vêm muitas delas da 24 de Julho, como a gente costuma dizer. E, mesmo do ponto de vista pessoal, familiar, para algumas destas pessoas foi muito difícil, porque quem está alocado a equipas mais distantes de Lisboa, muitas vezes estavam a semana toda fora de casa, muitas vezes estavam mais do que um dia, 2 dias, 3 dias fora de casa. E quando percebemos que íamos ter a luz verde para alargar este projeto a todas as escolas e nos centramos na necessidade de continuar a acompanhar todas, continuamos a acompanhar todas e acompanhar, reparem, isto tem que ser muito sublinhado, é um acompanhar na lógica de quem se senta ao lado e trabalha em conjunto, não é na lógica da inspeção, ainda que a inspeção esteja nestes grupos, porque a inspeção ela própria tem que perceber o que é que está em causa e também tem que dar um contributo e dizer, atenção, que isto está a ir para além do limite daquilo que está decretado. E foi nessa altura em que começámos a perceber das necessidades objetivas de formação, que também foi uma negociação, como devem imaginar, muito difícil com a senhora Secretária de Estado, que foi a de libertar 91 professores para alocarmos aos centros de formação. Eu nunca sei bem dizer estes números, mas há um valor médio professor ano, e isso multiplicado por 91 é ainda assim um investimento considerável e não é um qualquer professor. Nós desenhámos um perfil para que os senhores diretores dos centros pudessem selecionar a pessoa que melhor podia corresponder àquelas funções. Ou seja, há de ser, não é obviamente que não é um professor que vai fazer a formação de todos os seus professores das escolas, isso seria humanamente impossível, mas será uma peça-chave para, por exemplo, preparar formadores. Na área da avaliação é muito difícil encontrarmos formadores. E, portanto, nós temos que nos socorrer muitas vezes à academia, nós temos tido, especialmente, a Universidade Católica do Porto, a Faculdade de Ciências da Educação, de Psicologia e Ciências da Educação, na figura da professora Ariana Cosme, que é quem sobressai nesse grupo, mas que tem uma equipa grande,
que nos está a apoiar, a equipa do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Portanto, temos também a Academia que, de alguma forma, vai dando input e vai dando apoio, porque há questões que decorrem e têm que ter fundamento também naquilo que tem sido a investigação em educação. Portanto, é toda esta rede que se materializa nestas equipas regionais e que, acima de tudo, uma vez mais insisto, se irão sentar convosco, como já fizeram este ano, que irão tentar ajudar-vos a encontrar soluções e, acima de tudo, também sinalizar, isso vem referido no relatório da OCDE, que é o das escolas farol. Aquelas escolas que conseguiram levar a autonomia e flexibilidade mais longe, que encontraram soluções muito interessantes e que nós temos estado, aliás, garantidamente que em algumas das vossas escolas isso já aconteceu, temos uma equipa que está a recolher imagens, relatos de projeto, a constituir toda uma bateria de pequenos vídeos, 10, 15, 20 minutos, e que estamos a preparar, estamos a fazer um investimento grande a esse nível, que são ter novos repositórios de partilha de informação, plataformas digitais também, para que as escolas possam ver esses pequenos vídeos e que eles sejam inspiradores. Nós, alguns vão de conhecer na DGE, estou ali a olhar para o meu colega Fernando, que está ali à entrada, nós temos uma espécie de nem sei muito bem como lhe chamo, mas pronto, fazemos ali pequenos vídeos, são os webinars, e disponibilizamos. E de vez em quando ouvimos críticas de que aqueles webinars são maçadores, são pouco modernos, são pouco, toda a gente fala das TED Talk e daqueles grandes comunicadores que falam para públicos, mas nós, enfim, temos lá uma arrecadação que transformamos em mini-estúdio, o Fernando é um dos responsáveis por esse trabalho, e vamos convidando personalidades e vamos convidando também diretores de escolas e alunos para nos dizerem como é que estão a fazer. E é engraçado que às vezes somos criticados pelo formato, mas muitas vezes somos elogiados pelo conteúdo, que é, ainda outro dia me diziam, nós agora no Conselho Pedagógico fazemos uma parte inicial temática, já a prepararmos, alguns a prepararmos para a autonomia para o próximo ano, que já está quase, e selecionamos ali um webinar, aquilo são 10 minutos, projetamos, e aquilo é um mote para depois fazermos alguma discussão com algum enquadramento. Portanto, são também estes recursos, que eu lhe vou chamar recursos educativos digitais, que servem para as comunidades se organizarem, que nós também, com algumas limitações do ponto de vista financeiro, seria bom podermos contratar grandes empresas de produção de conteúdos, infelizmente não temos esses envelopes financeiros, mas vamos fazendo com recursos da DGE, neste caso é a DGEST Norte e a DGEST do Alentejo que estão a fazer essas recolhas, e estamos a editar esses vídeos e contamos disponibilizá-los para que esses vídeos possam ser inspiradores e possam servir de base devidamente adaptado aos contextos para que aqueles que estão agora a iniciar percurso também possam, acima de tudo, evitar erros e encontrar caminhos que possam ser boas soluções. Muito obrigado, professora. E atendendo ao timing, não é, que temos previsto no nosso programa, agradeço imenso, mais uma vez, a sua participação nestes encontros e, sendo assim, damos por encerrado este painel e seguir-se-á ainda mais uma sessão antes da hora do almoço. Muito obrigado a todos.